Parece até mentira, meus amigos. É incrível, mas a Globo parece que está largando a mão do governo Lula por conta de o Lula defender a bandidagem. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou em uma entrevista que tinha conhecimento da operação, porém não quiseram participar. O ministro da Justiça correu para tentar consertar, mas era tarde. Vamos ver a entrevista e depois o comentário do Otávio Guedes da Globo criticando o governo. E também vamos ver uma reportagem e uma pesquisa mostrando que a população aprova as ações da polícia no Rio de Janeiro. Vamos assistir juntos? Essa é uma operação do Estado do Rio de Janeiro e nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador do estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência. Para mim, a informação de toda essa entrevista é uma informação embaraçosa para o governo federal. Houve um contato da inteligência da Polícia Fluminense com a Polícia Federal analisou que não era o caso de participar. Legalmente, taticamente, pode até ter razão, mas politicamente a notícia hoje é que a Polícia Federal foi informada. Não importa se é o primeiro escalão, não importa se é o terceiro, se é o quarto, se é o quinto. Polícia Federal é Polícia Federal. Então, a Polícia Federal foi convidada a participar e se recusou. É o que disse o Andrei. Isso, politicamente, é muito embaraçoso para o governo federal. Ponto 1. Ponto 2. O governo federal não está sabendo como reagir. 24 horas depois da operação policial mais letal, com repercussão internacional, a medida é mandar 2 pessoas conversar com o governador. O diretor da Polícia Federal, o Andrei, estava viajando, mas a Polícia Federal não precisa esperar presidente para vir participar aqui de assunto de segurança. Desde manhã, eu estava ali com informações de que estavam estudando o anúncio de um escritório de lavagem de crime permanente do estado do Rio de Janeiro. Uma medida por quê? Porque o governador atacou os bandidos na mata e o governo federal ia atacar a prata. Mata e prata, que não são operações excludentes. Você tem que agir na mata, onde os bandidos estão, para livrar a comunidade daquele domínio, instalar o Estado de Direito Democrático, mas tem que também atacar a prata, porque a prata não sofreu um arranhão, né? Vai continuar mandando arma para o Alemão, para a Penha, vai continuar mandando droga, vai continuar lavando dinheiro. Então, eles até citam a experiência da Carbono Oculto em São Paulo, né? Que esse é o discurso hoje do governo federal, né? Atacar a prata. E o governo não anunciou nada. O governo anunciou uma visita, né? Uma vinda, que deveria ter ocorrido ontem. O Rui Costa deveria ter vindo ao estado do Rio de Janeiro, ou o vice-presidente. Deviam estar aqui desde ontem. Não precisam depender do presidente da República estar informado do que está acontecendo, né? Então, o governo federal está perdido. Hoje em dia, é inviável de morar nesse lugar, porque barricada para tudo quanto é lado, boca de fumo em cada esquina, muita gente passando com armamento de motos, de carros. Tem umas ruas específicas que eles fazem, né, de estacionamento de carros roubados. Tem muito trabalhador, muitas pessoas honestas. Na sua maioria, eu gostaria muito que a gente voltasse a ter paz, coisa que eu tinha 40 anos atrás. Situação que se repete em toda a comunidade onde o crime tomou o lugar do Estado. Você não pode ficar nem no seu quintal, que é bala perdida. Você encontra munição no teu quintal, sabe? Tá horrível hoje em dia viver lá.
não passa mais ônibus, tiveram que mudar o itinerário para não passar, porque tem barricada, não pode passar ali. E lá a gente vive esse inferno, tá? Você vive com medo, até para morador, é barricada na sua rua, é roubo dentro da sua casa, sabe, dentro do seu quintal. É tiroteio o tempo todo, todos os dias tiroteio, sabe? Todos os dias tiroteio. E a gente vive nesse inferno. Cidadãos sem escolha. A gente paga gás muito caro, porque o cara que vende gás tem que pagar a taxa para eles. Os mototáxis lá, paga taxa. Se não paga um dia, se não paga uma segunda, se paga na terça, é mais caro. E assim, a gente quer comprar o gás de fora, não pode, porque o gás de fora é mais barato, lá é o mais caro. Entendeu? É complicado viver desse jeito, porque a gente já não vive mais em paz. Reféns do medo. É viver com medo, né? Viver de casa pro trabalho, ninguém pode andar nas ruas, tudo cheio de barricada, entendeu? Tudo é horrível, sabia? Final de semana tem que ficar em casa, não pode sair. Aqui em São Gonçalo é tudo cheio de barricada. Quem tem os direitos desrespeitados todos os dias também tem sugestões do que é preciso fazer para mudar. O que precisa é ter uma ação dentro das comunidades, onde os jovens, as crianças, os adultos têm uma perspectiva de vida diferente de querer ser bandido. Precisa que o poder público entre nessas comunidades e faça eles ter uma perspectiva de ser um grande empresário, de ser um técnico de informática, de ser um músico, de ser um atleta, de ser alguém na vida, de uma maneira honesta. A mega operação no Rio de Janeiro teve, evidentemente, uma imensa repercussão em redes sociais. O que se assinalou até aqui são dados estatísticos, tá? Não é interpretação nossa, não estamos tirando conclusões. Estamos nos referindo a dados estatísticos. Predomínio do que se chamam forças da direita nesse debate travado nas plataformas digitais. O monitoramento foi feito, como a gente já, por isso que o Renato Dorto está aqui com a gente, pela Timelens. A Timelens analisou 289 mil menções sobre o caso nas principais plataformas. A gente traz os primeiros resultados para dar substância à nossa conversa e você primeiro confere esses resultados. Vamos lá. 62% das menções foram de apoio à operação. 32% criticaram a atuação da polícia. 6% demonstraram neutralidade e medo. A pesquisa também monitorou as principais narrativas utilizadas. Destaque para expressões como faxina histórica, heróis do BOPE e apenas 4 vítimas, os policiais, entre aqueles favoráveis à operação. Já nas narrativas contrárias, dominaram frases como chacina, Castro genocida e extermínio racista nas favelas. A pesquisa concluiu que a direita dominou o debate em apoio à operação. As curtidas nos perfis do governador Cláudio Castro, do deputado federal Nicolas Ferreira e do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro foram 5 vezes maiores do que em perfis da esquerda, como o da vereadora Thaís Ferreira, do Rio de Janeiro, e da deputada federal Talíria Petroni. Você vê bonde aqui do Rio de Janeiro na Praça Seca, com 20 homens de fuzil. Como é que você tem que tratar essas pessoas? Pedindo para levantar as mãos, dar uma florzinha para ele, ou atirar? Você tem que atirar. Se não atirar, não vai resolver nunca. Se o bandido lá está com 7,62 atirando, o policial por lá de cá tem que ter uma .50. Se ele está com a .50, você tem que ter um tanque de guerra por lá de cá. Esse tipo de gente, você não pode tratá-lo como se fosse um ser humano normal, tá? Que deve ser respeitado, que é uma vítima da sociedade. Ele entra, resolve o problema, se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado e não processado. A violência é contra quem está com arma na mão. Qualquer elemento com uma arma de guerra, os militares atiravam 10, 15, 20, 50 tiros e depois ia ver o que aconteceu. Resolveu o problema rapidamente. Você vê bonde aqui do Rio de Janeiro na Praça Seca, com 20 homens de fuzil. Como é que você tem que tratar essas pessoas? Pedindo para levantar as mãos, dar uma florzinha para ele, ou atirar? Você tem que atirar. Se não atirar, não vai resolver nunca. E enquanto isso continuar acontecendo, infelizmente, vão continuar sendo morte de policiais e integrantes das Forças Armadas em todo o Brasil. No meio de tiroteios. Mas é muito simples. Então não vamos botar tropa na rua. Vamos deixar a PM aquartelada também. Eu vou. Estava reparando uma coisa aqui, assim, dá vontade de xingar, mas
Cara, a gente é crente e não pode chegar nesse nível, né? Mas, cara, o desgraçado do Lula até agora não deu uma palavra a respeito da morte dos policiais. Ele não solidarizou, ele não fez uma postagem, ele não falou das famílias, desses homens que saíram de casa sem saber se ia voltar para poder defender a vida de gente que ele nem conhece. Bicho, sério mesmo, é inacreditável. Eu falei, não, eu devo ter errado, eu devo estar maluco aqui. Aí eu fui no Twitter dele, não vi nada. No Instagram também não vi nada. Nada. Comentou nada. Qual o recado que esse merda dá pro Brasil inteiro? De que o policial não vale nada e o traficante vale alguma coisa, né? O criminoso, o cara que quer tirar a vida alheia, né? Por nada. Esse é o exemplo que o cara com o maior alto cargo no nosso país está dando pro nosso país inteiro. País sério. Esses policiais, ao final dessa operação, iriam receber medalha de honra ao mérito, seriam aplaudidos pela sociedade, receberiam essa honra do próprio presidente, que daria exemplo para a nação inteira de que aqui, quem morre pelo seu país recebe honras e não descaso. Mas, obviamente, não dá para esperar isso do Lula. Sinceramente, cara. Sinceramente. Eu fico muito, assim, triste com essas famílias que têm de ter uma pessoa tão inepta, tão incapaz, que dá um exemplo tão mau para todos os brasileiros de que assim são tratados os heróis do Brasil. Assim eles são tratados. Pior que cachorro. Pior que cachorro. Olá pessoal, eu sou a Dona Zefa e se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem like, comentem, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Obrigada e abraços.